Ele é bacharel em Direito, mestre e doutor em Direito do Estado e livre docente em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, onde hoje é professor titular do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP. Também professor de cursos de especialização, pós-graduação Lato Sensu, Escola Superior do Ministério Público, da Escola Paulista da Magistratura, da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e da Escola Superior de Direito Constitucional. Arena Livre tem o prazer em receber Dr. Elival da Silva Ramos, Procurador-Geral do Estado desde 2011, quando foi reconduzido ao cargo que ocupara entre 2001 e 2006. Vamos falar sobre reforma política, a chamada mãe de todas as reformas, entre outros assuntos. Conosco na bancada, os deputados Aldo Demarque, do DEM, Welson Gasparini, do PSDB, e Carlos César, do PSB. Muito obrigado pela presença dos senhores, muito bem-vindos. Doutor Elival, é do senso comum que a reforma política é necessária, mais do que nunca, né? Mas que ela tem uma dificuldade grande em sair do papel, porque ela tem que ser feita por políticos. E estes, ao que o senso comum entende, não querem perder status quo, não querem mudar nada. E não é à toa que o tema está no Congresso há mais de 20 anos. O que o senhor entende como uma reforma política necessária, urgente e possível? Essa que é a grande questão. Uma reforma possível porque ela deve partir do Congresso Nacional, deve partir do governo, inclusive do Judiciário ou da vontade popular, a vontade das ruas. Muito bem-vindo, doutor Elival. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos, Jorge Machado, nosso coordenador, os deputados que me dão a honra de participarem desse debate sobre um tema importantíssimo, né? Enfim, o deputado Carlos César, o deputado Welson Gasparini, o deputado Aldo Demarque, que me dão a honra aqui de participarem deste programa. A reforma política, o nosso antigo governador, professor também de Direito, professor André Franco Montoro, dizia exatamente isso, que era a mãe de todas as reformas. Por quê? Porque o Brasil tem uma série de reformas em vista, tributária, previdenciária, não é? Se fala em reformas em diversos setores, né? Educacional, de vez em quando, reforma desburocratizante, reforma de quase todos os aspectos da vida nacional. Todas essas reformas dependem de aprovação pelo Congresso. Depende ou de uma emenda da Constituição, ou depende de um projeto de lei, ou mesmo, eventualmente, complementação depois por atos do Executivo. Mas o Executivo e o Legislativo integram uma estrutura política. O chefe do Executivo e os parlamentares são eleitos por um sistema eleitoral, por um sistema de financiamento de campanha. Eles têm que se filiar obrigatoriamente a partidos políticos. Não existe candidatura avulsa. Não existe candidatura avulsa, portanto, é a estrutura política que vai determinar, em boa parte, a qualidade das deliberações, né? Então, nesse sentido que ele dizia, temos que começar, então, pela reforma política. Agora, é evidente que qualquer reforma, se nós falarmos na tributária, a dificuldade é a mesma. Quem é que vai perder para que possa ser feita a reforma? Se nós chegarmos à conclusão de que o poder público não perde, nem perde o município, nem o Estado, nem a União, provavelmente é porque o contribuinte perderá, não é? Então, essas são as dificuldades, né? Mas o processo de decisão, ele tem que enfrentar essas dificuldades, nós temos que debater os assuntos. É claro que há aspectos da reforma política que são mais polêmicos e aspectos que eu acho que são mais técnicos e menos polêmicos. Eu acho, é a minha opinião, depois de muito tempo debater esse assunto, aliás, ele é debatido desde a elaboração da Constituição de 88. Mesmo na Constituição de 88 foi um tema bastante debatido. Quer me parecer que o que está mais maduro no Brasil e que teria melhores condições de aprovação pelo Congresso é alguma forma de voto distrital. Aí nós mexeríamos nos processo eleitoral, apenas para situar um pouco aí o telespectador nessa matéria, quer dizer, há dois grandes sistemas eleitorais, o voto proporcional e o voto majoritário. Então, se usa um critério majoritário ou um critério de proporção. No mundo todo, hoje prevalece o sistema majoritário. As grandes democracias do mundo usam o voto distrital, com formas variadas. Existe voto distrital com um turno só, em 2 turnos, existem combinações de sistemas também, com o sistema alemão, um sistema complexo, que combinam. Na verdade, é um sistema proporcional, personalizado, que também há uma votação em distritos. Então, existem fórmulas. Agora, a fórmula brasileira de um sistema proporcional, vamos chamar assim, puro, para preencher vagas no parlamento, ele existe em pouquíssimos países.
Quando se fala em voto distrital, é importante falar sobre o aspecto do distrito, né? Seja na cidade, seja no estado, tal do distritão. Eu vou até convidar os deputados para partilharem dessa discussão sobre, não sei, a opinião do deputado Aldemar, que você também pelo voto distrital. É importante falar que dos 2 senadores por São Paulo, pelo PSDB, o senador Aloysio e o senador José Serra, tem propostas no Senado de mudança, de alteração das regras. Deputado Aldemar, muito bem-vindo a essa arena. Doutor Lival, é uma satisfação muito grande fazer parte dessa mesa, né, onde o senhor é a peça principal, né? Nós aqui estamos com os colegas aqui, o Carlos César e o próprio Gasparim. Eu acho que tentando achar aí, nessa discussão, luzes, né, para que realmente haja uma mudança no sistema eleitoral que dá sinais já de exaustão. A sociedade está pedindo isso, né? O eleitor está pedindo isso. E quando o Jorge ele foca aí no problema do voto distrital, eu defendo, até por convicção, porque eu sou ali da região de Rio Claro, e meu voto, apesar de não estar oficializado, ele é distrital. A minha eleição, vamos dizer, ela sai ali de dentro da região de Rio Claro, né? Dos municípios ali que fazem parte do aglomerado ali da bacia do Piracicaba. E por que eu acho importante? Primeiro porque a eleição para mim fica muito mais econômica, eu não preciso me deslocar muito, né, no estado. Segundo lugar, o trabalho que eu tenho é distrital, né? Levamos lá programas de governo como o Bom Prato, o Poupa Tempo, e isso tudo é reconhecido por aquele que confia que você vai em mais um mandato. Me levaram agora ao 6º mandato, mas eu tenho certeza que é pelo trabalho que eu faço ali. Então, eu sou defensor do voto distrital, mesmo porque meu trabalho é aqui na Assembleia Legislativa, eu estou a 170 quilômetros da capital, mas o meu escritório base está ali, os prefeitos da região se deslocam com facilidade, nós temos ali, vamos dizer assim, um atendimento muito próximo, né, daquelas pessoas que votaram, né, e que confiam o seu voto. Por isso eu sou defensor, vamos dizer assim, é evidente que quando você fala numa reforma, você tem vários pontos. Nós estamos focando aí no voto distrital. Então, por convicção, eu que sou hoje eleito pelo voto distrital, defendo isso, acho que fica até economicamente mais viável e também você, para dar uma satisfação àquele que confiou o seu voto, você está muito próximo dele. O eleitor não precisa viajar muito não para te encontrar, é ali mesmo. É isso, doutor Lival? O deputado Demar menciona aspectos interessantes de quem milita na atividade política, né, que são argumentos pró ou favoráveis ao voto distrital. A economicidade, o contato maior com o eleitor, né, sem dúvida. Mas eu destaco, do ponto de vista sistêmico, né, 2 aspectos fundamentais do voto distrital. O primeiro é exatamente a questão do número de partidos. Porque essa é uma discussão, hoje está sendo travada no Brasil. Houve uma manifestação do ministro Toffoli, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, recente, ainda dizendo que, olha, nós temos que pensar alguma maneira de reduzir o número, né, excesso de partidos. E não é tanto o problema de existirem partidos, nós podemos, isso não há limite. O problema é a representação, ficar fragmentada demais no âmbito das casas legislativas dificulta o processo deliberativo, né? O voto distrital faz isso de maneira natural. Existem, por exemplo, na Alemanha eles combinam um sistema eleitoral complexo que tem elementos do voto distrital, embora seja um sistema rigorosamente proporcional, com a cláusula de barreira. Aí é aquela cláusula que, se não obteve 5% dos votos na última eleição, lá, desaparece. Não tem representante no parlamento. Então é uma forma um tanto draconiana, drástica, né, de resolver o problema. Que não passou aqui no Brasil, não, né, doutor? O voto distrital faz isso naturalmente. Por quê? Porque o eleitor sabe muito bem votar. Ele vota útil, porque o voto dele é uma vez só. Então ele escolhe o candidato que tem mais chance. É claro, ele prefere, e no sistema proporcional, ele pode pensar o seguinte: bom, eu voto nesse partido, o partido não vai ter uma bancada muito expressiva, mas eu vou eleger alguns deputados. Então, meu voto serviu para alguma coisa. Num sistema majoritário, se o candidato dele não vencer a eleição do distrito, o voto dele não serve para nada. É descartado. Então, é claro que as extremidades do espectro político perdem força e a moderação ganha força, o que é essencial para a governabilidade.
Ou seja, é só verificar, na Inglaterra, não é que não existam outros partidos, mas o Partido Liberal, o Partido Conservador, o Partido Trabalhista, hoje tem lá os Verdes também, que entram, mas são os dois partidos tradicionais. Então alguém que tem uma postura um pouco mais radical acaba ingressando nos partidos maiores e acaba o seu radicalismo sendo moderado, né? Então o sistema distrital tem, de um lado, um aspecto de moderação no processo político, natural, isso não é imposto por ninguém. O eleitor tende a votar nos partidos maiores, tradicionais. E um último aspecto que é fundamental é a questão da coesão partidária. Eu diria que no sistema brasileiro de hoje, se fosse deputado ou candidato a deputado, o meu grande adversário, eu sou da área do direito, formado em direito, vou pedir voto para advogados, etc. O meu grande adversário será alguém com formação na área jurídica do meu partido, não de um outro partido, porque ele disputa o mesmo voto. No sistema distrital, como cada partido tem um candidato, há uma coesão maior. Todo partido, as lideranças todas, se fecham em função daquele candidato. Este é o nosso candidato no distrito. Portanto, fortalece a coesão partidária. Hoje há uma guerra de todos contra todos. Quem tiver mais voto leva, né? Deputado Carlos César, eu queria a sua opinião também, lá em Sorocaba, e região, né? A grande Sorocaba. E como é que o senhor vê também essa questão do voto distrital? E sua pergunta ao doutor Elivaldo. Cumprimentar você, Jorge, obrigado. Parabenizar pelo programa. Cumprimentar o doutor Elivaldo, de quem eu sou fã. Um doutor que é mestre em Direito Constitucional, sabe tudo de Constituição, sabe tudo. Aqui, nosso Procurador-Geral do Estado, cumprimentar o Aldo Demarque, meus colegas, o Elcio Gasparini, e dizer desse tema, o que está em debate hoje na reforma política, me parece, doutor Elivaldo, é a questão da representatividade. É as pessoas se sentirem representadas. E a gente faz uma conta rápida, se nós olharmos os 513 deputados que estão no Congresso e somarmos todos os votos deles, todos eles somados, vai dar aí 30 milhões, alguns milhões de votos. Mas a infinita maioria não votou neles. É a mesma coisa nós. Cada um vota em um deputado, vota em um representante proporcional. E ele se sente representado por aquele que ele votou. E nem sempre aquele que ele votou foi escolhido. Me parece que o que se discute muito hoje é quando se fala em ter voto distrital, ou seja, que os mais votados entrem. Me parece mais justo. É uma forma de justiça, né? Alguém já disse que a democracia pode ser o pior dos regimes, excluindo todos os outros, né? Quer dizer, é o regime que se escolheu, né? Alguém pode falar, mas tem alguns cargos que são da maior importância do país, que a pessoa foi escolhida por um voto. O voto de um presidente que colocou ela ali, e ela tem todo o poder, e ela divide com cerca de mais 10 pessoas, ela e mais 10, e vai ser vitalício. O político não. Ele passa de 4 em 4 anos pelo crivo da população. E quando a gente fala de democracia, a democracia é o governo do povo. É ali que tem o poder. Todo o poder emana do povo. Deveria ser honrado este poder. Me parece que quando se fala em acabar com o voto proporcional, que hoje, como o senhor bem colocou, cada um de nós estamos num partido, concorremos com aqueles 20, 30 daquele partido, né? De repente, alguém votou em alguém que fez 1,5 milhão de votos e puxou alguém que tinha 200 votos. Ou se tivesse mais um voto, estaria ali. Quer dizer, será que ele tem representação? É justo que ficou ali alguém com 200 votos ou 100 votos que foi eleito e outro com 120 mil votos que ficou de fora. 120 mil pessoas queriam eleger, mandaram ele para representar, mas aqueles 200 foram maiores do que os 120. Quer dizer, e aí se fala do partido. Hoje, no sistema atual que nós estamos, eu também concordo que pode ter uma pluralidade de partidos. Sim. Mas se fôssemos o sistema que os mais votados fossem eleitos, talvez o maior partido aqui hoje da Casa, da Assembleia Legislativa que nós pertencemos, tivesse 30 deputados e não 22. Alguns partidos talvez não teriam representantes, mas seria a forma mais justa. Teria um corte do povo, o corte das pessoas que elegeram. Alguém vai falar assim, não, mas nesse sistema, hoje, os partidos são obrigados a lançar um número tal de candidatos. Se nós fizermos assim, os partidos não vão investir para ter candidatos. Ótimo, porque vai disputar aqueles que realmente têm interesse pela coisa pública. Mais de 1.900 pessoas pedindo votos, são só 94 cadeiras nessa casa. Então, eu não sei se o senhor concorda com isso, essa forma de se fortalecer partido, mas hoje quando a gente fala, será que a estrutura partidária é isso que responde
a voz da população? Será que as pessoas, assim como hoje, as pessoas trocam de igreja, trocam de esposa, trocam de religião, trocam de um monte de coisa, mas não trocam de time. Agora, em partido? Será que as pessoas também que eram da Arena, que eram do MDB, que eram do PT, será que não trocam de partido? Será que existe a ideologia? Não. Será que precisa dessa força organizacional? Será que ela responde à voz da população? Quando a gente fala, e você falava há pouco, José Jorge, a respeito das manifestações Sim, de junho de 2013. 2013. Está previsto aí, nos próximos dias, uma grande manifestação. Não foi organizada por entidade sindical, não foi organizada por partido, não foi organizado por classe estudantil. Não, as pessoas, há pouco tempo, para parar as rodovias do país, não foi um sindicato, dois motoristas começou a falar, vamos passar no WhatsApp, e pararam todas as estradas. Quer dizer, as pessoas hoje, elas querem se representar e votam nas pessoas. Eu penso que o deputado Aldo Demarque, o deputado Elcio Gasparini, são eleitos pelo trabalho que eles desempenham, não pelo partido. Então, eles são maior do que a agremiação que eles representam. As pessoas, o doutor Elival é maior do que a entidade que Eu gostaria até de ouvi-lo comentando isso, se dá para fazer política sem os políticos. Não, de forma nenhuma. Quer dizer, eu diria o seguinte, como instituição, os partidos correspondem um pouco, se me perdoe a liberdade aqui da expressão, à genida política brasileira. Todos falam mal dos partidos políticos, mas, na verdade, não há democracia sem partidos. O que me parece que há no Brasil é que os partidos têm deficiências que decorrem boa parte do próprio sistema eleitoral, que fragiliza os partidos. Porque se eu tenho um sem número vamos dizer assim, de partidos, cada um deles tem uma pequena parcela de poder dentro das casas representativas. É claro que acabam existindo grandes composições em que o partido dilui a sua própria representatividade e seu poder. Na realidade, partidos maiores, ou uma concentração maior do quadro partidário, fortalece o partido. E aí nós temos que trabalhar, a meu ver, em dois níveis. De um lado, fortalecer o partido como instituição. Muitos dizem o seguinte, que o Brasil, como é que no Brasil as corporações são fortes, né? O que vem da área jurídica é uma coisa impressionante, o poder das corporações, né? Na Constituinte de 88, estava presente lá em algumas votações, né? Justamente que interessavam diretamente a advocacia pública, e eu via, às vezes, os parlamentares se dirigirem às tribunas, quase que prestando contas. Não para a população indistintamente, mas para corporações. Para corporações. Então, as corporações são fortes porque os partidos são fracos no Brasil. Então, devia ser o contrário. Partidos fortes, onde a Margaret Thatcher fez uma grande reforma na Inglaterra, fortaleceu principalmente o seu partido, mas os partidos políticos em geral, e enfraqueceu os sindicatos na Inglaterra. Então, é natural, no processo político, se há um espaço, ele é ocupado. Então, fortalecer o partido parece algo essencial. Por quê? Porque o partido é a única instituição que tem uma visão globalizante. Cada qual com a sua ideologia, com o seu ponto de vista, mas unifica as demandas. Um sindicato, vamos imaginar nessa questão da greve dos transportadores, mas eles vêm e trazem a visão de um segmento, que tem que ser ouvido mesmo, tem que ser levado em conta. Importante, isso tem que existir. Claro que a representação de grupos de pressão de interesse também é algo legítimo. Tem que existir. E que no Brasil a falta é uma regulamentação disso, do lobby, etc. Mas teria que ser regulamentado. Agora, os partidos é que respondem pela visão globalizante. Por exemplo, vai discutir, o Congresso aprovou uma legislação que atende reivindicações de um movimento, em boa parte, mas traz efeitos colaterais. Por exemplo, nas rodovias federais, o efeito imediato é aumentar o preço do pedágio. Porque como é que eu vou, se eu tenho critérios de cobrança, eu não vou cobrar mais para caminhão, por exemplo, que está vazio com o eixo para cima, eu tenho que cobrar de alguém. Eu tenho que cobrar de alguém. Quem paga a conta? Então, resta o seguinte, não há um diálogo com a população como um todo, porque esse diálogo com a população como um todo tem que ser feito por meio dos partidos. Os partidos é que têm que ter uma visão, uma proposta para resolver questões como essa. Então, eu acho que, de um lado, fortalecer, de outro lado, democratizar internamente os partidos. Eu tenho defendido a tese naquele debate, que ainda há pouco comentávamos, antes de começar o programa, Jorge, que houve na Fiesp, anos atrás, eu lembro que eu dizia assim, olha, no Brasil existe Código de Defesa do Consumidor, Código de Defesa do Contribuinte, código de tudo, menos uma legislação de defesa do filiado ao partido. Do filiado ao partido. É por isso que menos pessoas se dispõem, os jovens principalmente, a frequentar o ambiente do partido. Por quê? Porque ele quer saber, bom, mas quais são os meus direitos? Lá vai haver prévia para escolher candidato? Eu vou receber as informações? Vai haver publicidade de tudo? Então,
esse é algo também que nós temos que trabalhar no Brasil, uma legislação de proteção ao filiado ao partido. Deputado Elson Gasparini, que pacientemente aguarda aqui beber na fonte do saber do direito do Estado. Estou aprendendo muito, principalmente tendo aqui o doutor Elivaldo da Silva Ramos, que é uma pessoa de grande capacidade e de um idealismo notável. E estar nesta bancada, Jorge, com os meus queridos amigos, deputados Carlos César e o Aldo Demar, que é uma honra muito grande para mim. Doutor Elivaldo, eu sou fanático pela eleição distrital e fico nervoso até quando eu vejo alguns artigos, como o que saiu na Folha de São Paulo, em que chama de distritão, como se fosse como mensalão, petrolão, coisas assim. Não, o voto distrital vai moralizar um pouco a política no Brasil. Política que está terrível. Para ter uma ideia, eu fiz algumas palestras convocando universitários a ingressar na juventude do meu partido, e um dos rapazes depois me procurou e falou, olha, eu falei com meu pai que eu queria entrar na política. Ele falou, larga disso, política é coisa suja. Se você tem que ser advogado, engenheiro, médico, coisa que dá dinheiro. Agora esquece de política. Quem entra na política entra na sujeira. Essa é a imagem que tem hoje. Então, na eleição distrital, além de todas as vantagens, tem uma grande. O eleitor pode saber onde que mora o candidato. Ele é trabalhador, onde que trabalha, como é que ele vive com a família dele. Ele já exerceu algum cargo público, o que que ele fez? Então fica fácil um julgamento e uma escolha. A parte financeira, então, um bom candidato, ele não precisa nem de dinheiro, ele vai de casa em casa, naquelas cidades da região. Sola de sapato. Sola de sapato. E isso é importantíssimo. E depois de eleito, ele está ali na região, pode ser cobrado pela população. Agora, infelizmente, o sistema atual, e tem as provas, isso desde 2002, Enéas Carneiro, que teve 1,5 milhão de votos, ele elegeu um deputado federal com 275 votos. Agora o Tiririca, ele elegeu, ele mais 3 deputados também. Ora, meu Deus do céu, não é possível. A eleição distrital é uma moralização de um processo político que, infelizmente, está terrível. E eu gostaria de dizer também, só mais um minuto, que os partidos hoje no Brasil estão uma porcaria quase que regra geral. São 32, são partidos que são formados para levar vantagens, ganhar dinheiro, fazer negócios. A começar do chamado fundo partidário, em que eles vão ter um recurso público. E, além disso, se unem depois para pleitear determinados cargos nos governos, né? Então, nós precisamos moralizar a política. E uma das formas é a eleição distrital, em que nós podemos ter candidatos melhores selecionados pelo eleitorado. O senhor comenta e depois a gente faz o intervalo, doutor. Nós conseguimos aqui reunir uma bancada amplamente majoritária, né, de adeptos do voto distrital. Mas eu lembraria o seguinte, que na história do Brasil, o voto distrital foi o nosso primeiro sistema eleitoral. Durante todo o império no Brasil se praticou o voto distrital. E nós experimentamos, inclusive, fórmulas interessantes, porque havia distrito com 3 deputados eleitos por distrito, e aí havia a lei do terço, quer dizer, como o sistema eleitoral na época era um sistema totalmente distorcido, não havia justiça eleitoral, não havia sigilo do voto, nada disso, veja a criatividade do brasileiro. Então, assim, a oposição tem que ter uma representação. Então, 3 deputados por distrito, 1/3 é da oposição. Era a lei do terço. Então, nós experimentamos, durante todo o Império, o voto distrital. O voto distrital prosseguiu na Primeira República e só foi alterado nosso sistema com o primeiro Código Eleitoral brasileiro pós-Revolução de 30. Então, quem diz assim, não, mas é a tradição do Brasil. A tradição brasileira é de voto distrital. É o contrário. Nós mudamos posteriormente. E aí, no início, logo, nós tivemos um regime fechado, né, na ditadura Vargas, portanto, isso só foi experimentado mesmo na década de 50, praticamente, no Brasil.
né? Depois veio a interrupção do regime militar. Então, não é um sistema que tem essa longevidade toda, como se costuma dizer, né? Mas eu acho que esses aspectos que foram aqui mencionados são distorções que o sistema proporcional leva, né? Muitas vezes a pessoa aí se cobra do eleitor, mas você sabe quem você votou? Bom, se você não fosse distrital, certamente ele saberia, porque haveria uma disputa no seu distrito. Imagine mesmo num município como São Paulo, quer dizer, nos bairros atuais, então equivalia, suponha, a um distrito, nós vamos ter uma grande disputa, né? Lapa, Pinheiros, Cerqueira César, você vai ter ali uma disputa e alguém vai vencer. Então você sabe quem é o seu deputado, né? E mesmo que não tenha votado nele, mas ele se elegeu pelo seu distrito, você se sente no direito de cobrá-lo, né? Como o deputado Gasparini está lembrando. No próximo bloco, vamos falar mais de reforma política. O Arena Livre volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o doutor Elivaldo da Silva Ramos, que é procurador-geral do Estado e professor de Direito do Estado na Universidade de São Paulo, nas Arcadas da São Francisco. Deputado Aldo Demarque, vamos retomar a conversa aqui sobre reforma política. Sua pergunta. Olha, doutor Elivaldo, eu vejo, por exemplo, o senhor focou muito no aspecto de fortalecer os partidos, eu também concordo, certo? Mas quando você vive, principalmente no nosso país, abrindo aí janelas para que os deputados saiam de partidos sem perder o mandato, quer dizer que não existe realmente muita convicção partidária dos próprios parlamentares, não é isso? E que se houver a janela, não tenho dúvida nenhuma que muitos deverão migrar para lá, para cá, né? Mas a minha pergunta é o seguinte... O que o senhor diria, porque nós discutimos aqui muito e eu defendo por convicção, como nós falamos, os três aqui, nós somos aqui eleitos no interior e por regiões diferentes. O que o senhor poderia dizer sobre uma abertura, talvez, aí do distrital misto, que muito se discute também, não ficar só apenas e tão somente no distrital. O distrital misto, que também é uma proposta que a gente vê sendo discutida na reforma. Bem, isso é até interessante porque é uma oportunidade de esclarecer algumas coisas. Se diz muito em distrital misto e se fala em sistema alemão, né? E aí a primeira observação técnica é dizer o seguinte, que rigorosamente o sistema alemão não é um sistema distrital misto. Na verdade, não existe um sistema distrital misto. Porque são dois princípios, ou é proporcional ou é majoritário. Que o sistema alemão é um sistema de voto proporcional. Como é que a gente chega a essa conclusão? Porque há uma votação, cada eleitor no distrito, bom, existe distrito. Isso não quer dizer que o sistema seja distrital no sentido que nós damos, majoritário. Existem os distritos territorialmente. O eleitor, no seu distrito, ele tem 2 votos. Então ele vota em uma legenda, aí ele é obrigado a dar o voto de legenda, e num candidato. Então, é feito o cômputo dos votos de legenda. E nós temos no conjunto uma proporção. Um determinado partido teve uma percentagem de votos, e essa percentagem deve corresponder a um número de cadeiras no parlamento. Bom, na hora que ele vai preencher essas cadeiras, aí se passa a segunda parte. Diz, bom, mas quem vai ficar com essas cadeiras? É o deputado daquele partido eleito no distrito, em cada distrito. Bom, mas pode acontecer de ele não, eventualmente, ele conseguiu, vamos imaginar, 80 cadeiras, mas ele tem 76 deputados eleitos em distritos. Faltaram 4. Então, nesse caso, eu vou para a lista partidária. E aí eu pego os 4 primeiros da lista que o partido elabora. É o sistema de lista que o partido elabora. Então, nesse caso, o peso da lista é menor nesse sistema. É diferente do que se propõe no Brasil, uma proposta de voto por lista, que é completamente diferente, porque aí é todo mundo eleito pela lista. Aqui não, aqui ele é marginal, na verdade, porque é só para completar. Mas pode acontecer o contrário também. Eu elegi 82 deputados em distritos e só obtive 80 vagas. Nesse caso, eu ganho 2 vagas a mais. Sim. Porque todos os deputados eleitos por distritos têm que estar no parlamento. Antes de passar a palavra ao deputado Carlos César. Por isso que se chama, só para completar tecnicamente, de um sistema proporcional personalizado.
Proporcional personalizado. Eu queria que o senhor explicasse melhor a questão do distrito, até para o nosso telespectador que está lá no distrito de Itaiaçupeba e Mogi das Cruzes. Fala, agora os deputados vão vir todos para cá, não é isso? Não. Ou seja, são 94 cadeiras, eu divido o estado em 94 distritos. O mais votado, tal e qual no futebol, quem faz mais gol ganha. É verdade. O mais votado leva a cadeira, é isso? É isso, esse é o distrital puro. Agora há uma variante que eu acho até que para o Brasil seria mais interessante. Nós já nos acostumamos aí com os 2 turnos, então eu posso ter que seria eleito mais votado se ele obteve mais de 50% dos votos válidos. Se não, vai para um segundo turno com os 2 mais votados. Esse é o sistema francês, por exemplo. A diferença no resultado da composição final é a seguinte: um sistema distrital com 2 turnos tende a favorecer um número um pouquinho maior de partidos. O distrital puro tende ao bipartidarismo. Sim. Tipo como acontece na Inglaterra. O sistema francês, por exemplo, que é o distrital com 2 turnos, tem ali 4, normalmente 3, 4, 5 partidos que disputam a primazia no quadro eleitoral. Para o Brasil me parece mais adequado. Deputado Carlos César. Doutor Elivaldo, eu acho que essa discussão da reforma política vai avançar muito, seja a escolha do sistema, se será proporcional, valorizando talvez uma conta que pouca gente sabe fazer, a gente sabe porque a gente disputa eleição, mas as pessoas não entendem, né, porque que é aquele voto só do partido que vai eleger um determinado número de parlamentares, deputados, quociente eleitoral, quociente partidário. Agora, uma questão que chama atenção, assim, no Brasil nós temos eleições de 2 em 2 anos. Isso. Se nós contarmos o período de filiação partidária, então praticamente todos os anos nós falamos em eleição. Esse ano é o ano das filiações partidárias para quem vai disputar a eleição municipal. Então, o Brasil está de 2 em 2 anos, ou todo ano, nós falamos e comentamos sobre a eleição. O senhor é a favor de que nessa reforma política se discuta a igualdade dos mandatos, ou seja, com a facilidade que nós temos hoje para votar o voto eletrônico, né, votamos em 5 cargos e votarmos em 7 cargos, isso não aumentaria o tempo. Talvez se baratearia as eleições, seria otimizado, daria um resultado maior e o país não pararia tanto para se falar em eleição. Eu queria que o senhor falasse um pouco se o senhor, o que o senhor acha, estender mandatos, se o senhor é a favor da reeleição para o executivo. Então, alguém vai falar, puxa, então, se eu eleger mal, e essa pessoa, eu vou ter que aguentar ela 5 anos. Né? Não tem mais reeleição, mas vou ter que ficar 5 anos. Enquanto no sistema atual, nós podemos estar aqui 4 anos, avaliar ela. Se ela for mal, eu troco. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, a igualdade de mandatos, votar todo mundo junto, e a extensão do mandato de 5 anos. Eu acho que são temas importantes, né? Não tão importantes, a meu ver, como a definição do sistema eleitoral, mas que tem reflexos importantes. Essa história do custo é muito relativo, né? Quer dizer, a democracia tem um custo, mas eu diria que é um bom investimento, vale a pena. Pessoalmente não tenho muita simpatia para a história de coincidência de mandatos. Eu acho que a eleição municipal tem peculiaridades, né? É uma eleição bem com temas locais, etc. Já a eleição estadual já não já são temas mais amplos. Não acho que se ganharia muito com isso, mas é um tema, também não tenho posição fechada contra, se entender que é a forma. Mas me parece que esse não é o principal problema nosso. A outra questão, eu acho que uma questão grave, complexa e que é um ingrediente de reforma política que eu diria que deveria ser colocado num segundo momento. Nós conversamos logo no início, o Jorge disse o seguinte, acertadamente, bom, mas quem tem que aprovar tudo isso é o Congresso, a dificuldade de convencer, por isso que eu disse, olha, aqui tem que ter uma estratégia. Quer parecer que o que tem mais impacto e é mais fácil é o voto distrital ou, quem sabe, o sistema misto, como tem sido chamado. Mas, enfim, alguma forma de voto distrital. Mas, com certeza, no Brasil, nós vamos chegar mais adiante a uma discussão quase que óbvia para quem trabalha com instituições na área do direito constitucional da ciência política, que é o sistema de governo. Eu diria que, num primeiro momento, nós podíamos institucionalizar a figura do primeiro-ministro, que hoje já existe. O ministro-chefe da Casa Civil, no caso do governo federal, é a figura do primeiro-ministro. No Estado, tem havido em alguns momentos isso também, né? Há momentos de divisão, tal como há agora, mas... Então, esta figura institucionalmente já existe. Nós precisamos institucionalizá-la, né? Dar uma característica, colocá-la até no texto constitucional. Mas, num segundo momento, é parlamentarismo mesmo. E quando eu digo isso, eu sempre venho uma contestação, não, mas os Estados Unidos é uma grande democracia, então é aquela história, eu carrego nos debates um cartaz aqui atrás,
Assim, vamos falar dos Estados Unidos. Aí a gente já faz uma afirmação peremptória para provocar o debate, diz, olha, não há sistema no mundo presidencialista que tenha dado certo. Aí alguém levanta lá, eu ponho só nos Estados Unidos. Claro, um país que tem a moeda de curso internacional, que tem condições peculiares. Sim. E aí entra essa questão da responsabilidade. Eu estou dizendo isso porque está aí nas ruas, não adianta a gente não querer tocar nesses temas, né? Mas é essa questão da responsabilidade ou do impeachment, né, da presidente da República, é uma questão que está nas redes sociais, circula, há manifestações previstas, enfim. Não estou entrando no mérito da coisa, mas, a meu ver, isso mostra a inadequação do sistema presidencialista. Por quê? Porque o impedimento, que está baseado num crime de responsabilidade, que não é crime no sentido do direito penal, mas é um ilícito político-administrativo. Portanto, é um ato ilícito e exige prova, ampla defesa, etc. No sistema parlamentarista, não existe hoje a figura do impeachment no sistema parlamentarista, só existe nos Estados Unidos. Por quê? Cai o gabinete, muda Exatamente porque substituiu por uma coisa muito mais adequada, que é a responsabilidade política. Ou seja, eu não preciso provar que o governo praticou um ato ilícito, e sim que o governo é ruim. É exageradamente ruim. Ou seja, eu coloco o mérito do governo em discussão. E aí, se o governo tem uma votação, um voto de desconfiança, se ele não consegue aprovar, por exemplo, imaginar, agora tem aí, certamente no sistema parlamentarista, a presidente Dilma, ela proporia ao Congresso, olha, eu tenho aqui uma reforma dura, medidas de corte, se vocês não aprovarem, eu convoco eleições gerais. Então, é um sistema em que nós não precisamos esperar um governo que, imagine, por exemplo, eu lembro do general Figueiredo, para não colocar presidentes mais próximos, o general Figueiredo dizia isso, uma certa altura do seu mandato, dizia assim, olha, não vejo a hora de terminar o mandato, de ir embora e tal. Nós temos que Ele tinha mais gosto de cheiro de cavalo do que cheiro de povo, então razões de sobra para não gostar de democracia. Mas só para lembrar, eu perguntei para o senhor, e eu vou passar a palavra ao deputado Elson Gasparini, perguntei a quem cabe, né, a reforma, ao Congresso, ao governo, ao Executivo. Eu digo o Judiciário também, pegando uma frase do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que ele diz assim, deputado Aldo Demarque: desmilinguimos as forças partidárias que estavam estruturadas, que disputaram a eleição e demos ao partido criado, os novos partidos, com bons e maus propósitos, esse naco. Veja como é problemático fazer uma reforma por via do Judiciário. Deputado Elson Gasparini. Quando que ele disse isso, Jorge? O Gilmar Mendes, notícia nova. Agora, essa daí eu não estou com a data aqui. Eu diria que é música para os meus ouvidos, porque eu debato com o ministro Gilmar, que é um direto amigo, professor de Direito Constitucional também, e eu critiquei muito algumas decisões do Supremo que contribuíram para distorções que estão hoje aí. Provavelmente ele está fazendo uma autocrítica com essa frase. Deputado Elson Gasparini. Poxa, eu tenho tantas perguntas, então eu vou fazer a pergunta e pediria, se desse tempo, se eu responder. Claro. Se o senhor é favorável ou contra a reeleição para cargos do Executivo? Do Executivo. Eu fui prefeito 4 vezes, nenhuma vez por reeleição. Fui prefeito, depois deputado, voltar para prefeito. Agora, eu acho que a reeleição é desigual, que alguém que está com poder na mão, como aconteceu agora na eleição de presidente, coisa assim, de governador, fica muito desigual a campanha. O senhor é a favor ou contra a reeleição para cargos do Executivo? Eu tenho mais 3 perguntas rápidas. Uma de cada vez, deputado, por favor. Quase na vamos base, no ping-pong. Vamos dizer assim, um ping-pong, uma coisa mais curta. Eu diria o seguinte, que no sistema presidencialista, que é o nosso, de fato, eu concordo. Se nós, a falha maior da emenda que aprovou a reeleição foi não ter obrigado o afastamento do cargo durante a campanha. 6 meses antes também. Isso seria um atenuante, pelo menos. Agora, num sistema parlamentarista, na verdade, o problema não se coloca. Por quê? Porque o primeiro-ministro ele é reeleito não porque ele... nós atenuamos muito o personalismo, né, que existe no presidencialismo. Ele tem que ter uma maioria de deputados. Não é? Então, é o partido e todas as forças de apoio a essa figura que tem que ganhar a eleição, não é ele, individualmente. E, quanto ao presidente da República, ele passa a ser só um chefe de Estado, não há problema. A França, por exemplo, tem lá um sistema que são 7 anos de mandato. Aqui soaria, bom, mas 7 anos não é muito tempo. Lá não é problema porque é chefe de Estado. Então, aí essa questão passa a ter um outro enfoque, é menos grave. Lá sem reeleição, 7 anos sem reeleição, isso. Então há a possibilidade de ou um mandato mais longo, ou um mandato de 4 anos com reeleição, mas de qualquer maneira o impacto é outro, porque não é um mero chefe de Estado. É importante na coordenação, mas não é quem executa as políticas de governo. Outra pergunta, horário eleitoral. Hoje,
Por isso que tem 32 partidos oficializados. Muitos partidos vendem o tempo de televisão e, com isso, um candidato tem o dobro de tempo de televisão e de rádio no horário eleitoral gratuito que o outro candidato. Isso não é um absurdo? Total, mas decorre da proliferação de partidos. Quer dizer, se eu tenho menos partidos, ninguém iria fazer isso, evidentemente. Isso é feito porque o meu partido tem pouca representação, mas eu tenho algum tempo. Aí o tempo vai sendo somado, né, em pequenas gotas, forma um bom tempo razoável. É uma distorção do excesso de partido. A outra pergunta, por favor, deputado. Eu vou encerrar já, desculpe os dois colegas, mas eu estou interessado em ouvir a resposta, por isso eu não vou falar minha opinião. Qual o modelo de financiamento de campanha eleitoral que o senhor acha que é o certo? Como é hoje ou exclusivamente público, igualando todos os candidatos vão ter o mesmo recurso? De todas as questões aqui, essa é a mais complicada, porque a gente observa muito o que acontece no resto do mundo, né? Eu gosto muito de olhar a experiência dos outros, né, para não cometer os mesmos erros. E aqui as democracias modernas, elas têm sistemas variadíssimos, não há uma regra única, todos os sistemas têm problemas. Eu, pessoalmente, posso dizer assim, é a minha primeira opinião, mas estou ainda formando opinião nesse tema. Eu acho que um financiamento exclusivamente público não é bom, na minha visão. Eu acho que isto é até um pouco contra a natureza da política. O partido político no Brasil, a Constituição do sistema militar, era definido como uma entidade de direito público, como se fosse uma autarquia. É uma distorção completa. O partido tem que ser uma força que vem da sociedade. Então tem que ser uma entidade de direito privado, composta pela sociedade. Quando os filiados ao partido quiserem encerrar o partido, eles encerram. Então, liberdade de formar o partido, de se filiar ao partido ou de não se filiar ao partido. Então, é o reino da liberdade. Assim como eu acho que tem que ser o voto, como foi perguntado aqui, mas eu sou totalmente a favor do voto facultativo, né, que é um direito do eleitor. Então, o financiamento privado significa o seguinte: bom, há uma pessoa que tem a mesma ideologia do partido e que quer contribuir para o partido. O problema é a transparência, fazer isso de maneira transparente, clara e tal. Que talvez haja um problema em relação à transparência é isso ser feito por empresa, onde mecanismos da própria contabilidade empresarial às vezes levam a escamoteações. Então, o que se poderia examinar, e o Supremo está fazendo isso da pior maneira possível, que é fazer isso por decisão judicial. Eu, se estivesse no Supremo, ia dizer que não é inconstitucional a regra atual, votaria, portanto, com a minoria. Mas isso não quer dizer que não pudéssemos estudar um sistema novo em que apenas as pessoas físicas deveriam contribuir. Talvez até abatendo, se quisessem, no imposto de renda, alguma coisa, não sei. Mas elas, então eu tenho mais facilidade de controle das doações, isso sim. Mas eu acho que fazer isso só na via do fundo partidário não é bom, não é inerente à atividade política que as pessoas se aglutinem para tentar formar uma agremiação e tentar vencer eleições. O jornalista prestando contas ao professor de Direito, a fala do ministro Gilmar Mendes, foi dia 24 de fevereiro, em audiência no Senado Federal, e a notícia foi veiculada na Agência Brasil, Agência EBC. Eu vou passar a saudação dos deputados Aldo Demarque e talvez a brevíssima pergunta para as considerações finais do professor deputado Aldo Demarque. Sua saudação. Quer dizer, só a satisfação, eu acho que aqui ficou muitos pontos que nós discutimos aqui, ficou claro, inclusive aqueles que nos assistem, né, e que talvez vão votar, ou então que vão tomar essa decisão. Eu acho que a reforma ela é realmente indispensável, a sociedade quer isso, acho que o sistema já está exaurido, já chegou realmente à exaustão. Eu acho que ficou bastante claro aqui, principalmente com uma figura como o Dr. Lival, que conhece a matéria, né, e esclareceu não só a pergunta que nós aqui fizemos, eu tenho certeza, a dúvida inclusive que aqueles que estão nos assistindo hoje. Quero cumprimentar a TV Assembleia por essa felicidade de trazer o Dr. Lival e também agradecer aí pelo convite de nós fazermos parte aqui da mesa. Deputado Carlos César. Quero agradecer muito ao Jorge pelo convite, à TV Assembleia, ao Dr. Elival, aos meus colegas, deputado Elcio Gasparini, deputado Aldo Demarque, a todos que nos acompanharam esse debate, esse tema que está em tão evidência, que é a reforma política. Espero que nós possamos ter contribuído para que você forme a sua opinião e que você participe da cidadania, participe da política, possa comentar, fomentar, porque em breve, como toda reforma custa alguma coisa, ainda que custe alguma coisa, eu tenho certeza que ela será feita.
Muito obrigado, Jorge. Obrigado, deputado Carlos César. Deputado Elson Gasparini. Muito obrigado, Jorge. Foi um prazer muito grande participar da Arena Livre, principalmente ao lado desses queridos companheiros, o deputado Carlos César e o deputado Aldo Demarque. Faltou alguma pergunta para responder, deputado? Se quiser, mais, na saudação final do nosso convidado. Depois eu falo com ele, então, reservadamente, ele vai me responder outros casos. Mas, doutor Elival, aprendemos muito com essas suas observações, viu? Eu já tenho uma admiração muito grande pela sua conduta e pelos seus títulos. Foi uma honra estar aqui nesse instante ouvindo as suas alegações. Muito obrigado. Desfrutando do néctar da vossa sapiência. Doutor Elival, para encerrar, o que falar ainda da reforma política, essa gestada nas ruas? As pessoas imaginam que conseguem, por exemplo, mudar o país, mas sem o concurso dos partidos. Há um certo desalento, principalmente da juventude, com os políticos e com a política por extensão. O que o senhor vislumbra para essa nova geração? Eu queria que o senhor desse essa palavra, que o senhor leva lá para os seus alunos de direito, mas para toda a cidade, para o nosso telespectador, no tocante à reforma política possível, o que as pessoas podem esperar de um país melhor e o porquê que esse afastamento dos partidos, essa pulverização é ruim para a democracia, é ruim para a república. Com certeza. Jorge, em primeiro lugar, eu vou começar agradecendo o convite que foi formulado aqui, de estar aqui. É sempre uma honra estar nesta casa, que é um dos pulmões da democracia brasileira, né? A Assembleia Legislativa, muitas vezes desconhecida, né? Às vezes injustamente criticada. Na verdade, se tem restrições, decorrem da Constituição, ter atribuído ao Estado uma competência legislativa ainda muito aquém do que poderia ser. E que está completando 180 anos, hein? 180 anos. Mas aqui é um grande foro de debates, que as questões todas nacionais são debatidas, né? Às vezes não é possível fazer legislação sobre aquilo por outras questões, mas não é má vontade do deputado. Então, aqui nós temos 3 grandes expoentes da política desta casa, de partidos distintos, inclusive, que ficou muito bom aqui para a composição do programa, o deputado Aldo Demarque, o deputado Carlos César, o deputado Elson Gasparini, de regiões diferentes do Estado. Então, e são pessoas já com várias eleições, né, no seu currículo político e que tem uma representatividade imensa. Então, para quem teoriza sobre política, é um aprendizado estar com aquele que vai mesmo ali buscar o voto, que representa a população diretamente. E eu sempre defendi, Jorge, na minha linha de pesquisa e na Faculdade de Direito, é que nós precisamos de instituições democráticas. Significa que não ao voluntarismo, sim às instituições. Fortalecer instituições e não querer fazer aquilo que nos dá, às vezes, vontade de fazer, porque isso não é boa receita de direito em geral e de decisão em geral. Se fosse assim, as pessoas julgariam os semelhantes na Praça da Sé, fazendo uma votação ali, e a gente sabe o que dá isso. Então, a participação nas ruas, ela em si não é ruim, mas não é ali que se faz a reforma. Ou seja, ali nós temos, enfim, barulhos, ruídos, as questões são postas, a insatisfação é manifestada. Mas para construir instituições, como nós vimos aqui, precisa muita paciência, bom senso, racionalidade, um ambiente mais tranquilo, não é? Também não acho que seja bom o executivo propor. Acho que tem que vir realmente das grandes lideranças dos partidos, todos em conjunto. É uma discussão que passa pelo meio acadêmico, mas também não pode ser restrita, ou seja, é de todos nós. Não se faz nem nas ruas e muito menos no judiciário, que andou, por isso que eu louvei aí a posição atual do ministro Gilmar, porque de fato o Supremo andou tentando fazer reforma política e foi um desastre, né? Então temos que aprender com os fatos, com os nossos erros e partir para uma reforma política que seja consensada, como se tem usado aí esse neologismo, por toda a sociedade. Até porque os homens passam e as instituições ficam, né, doutor? Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Doutor Elival, volte mais vezes. Traga a luz a essa casa aí. Grande honra da minha parte. Estarei presente sempre. Aqui já coloquei 2 ou 3 temas que podemos fazer verdadeiros programas sobre isso, né? O convite já está feito. Muito obrigado à presença dos deputados, muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre, eu espero você.